E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Algumas pessoas vão estranhar, né? Porque eu estou com este corte de cabelo. Acostumem-se, porque se a quarentena perdurar, eu vou fazer isso novamente. O que aconteceu? Só explicando pra vocês. Estava aqui na quarentena, irritado da vida, né? Que eu não aguento mais ficar em casa. Decidi pegar uma máquina e passar no cabelo, tá? Não saí, não fui ao salão, não tenho coragem de ir ao salão, estou em casa seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e raspei o meu cabelo em casa. Não raspei, né? Passei a máquina. E aí, se isso acontecer, se esse tempo durar mais, isso vai acontecer novamente. Outra coisa que talvez vocês estranhem, estou aqui sentado, estou longe do meu quadro, que está aqui. Por que eu estou assim, nesse clima mais intimista com vocês? Eu estou nesse clima mais intimista porque, conforme o planejamento de vocês, essa videoaula é para explicar algumas questões da página 26 e corrigir a página 27. Tá? Vamos lá. Na página 26 eu vou estar olhando toda hora para cá, gente, porque o meu computador está aqui do lado. Então eu vou ficar fazendo esse mecanismo o tempo inteiro. Para quem ainda não pegou o livro, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá no seu material, pega o livro de português e abre na página 26, desculpa. Aí tem, lá na página 26, tem regências mais comuns, tá? Veja as preposições que geralmente são exigidas para introduzir o complemento de alguns substantivos e alguns adjetivos. Primeira coisa, gente, eu já estava falando um tempo sobre regência e aí algumas observações a gente precisa fazer. A regência verbal, eu já falei para vocês várias vezes, tem vídeo sobre isso, enfim. A regência verbal é o verbo regindo um determinado objeto. Esse objeto ele pode ser direto, como ele pode ser indireto. Então, no caso da regência, se ela for uma regência direta, ela não vai ter preposição. Se ela for uma regência indireta, ela vai ter preposição. Então, no caso da regência verbal, esse verbo aí, essa transitividade do verbo, dependendo do seu sentido, né, que é o caso do verbo assistir, por exemplo, que é o mais famoso, mas nós temos inúmeros outros casos no livro de vocês, ele vai, dependendo do seu sentido, ele vai ter uma determinada transitividade e a partir daí ele vai ter um objeto direto ou um objeto indireto. Vai ter ou não vai ter preposição. Mas e o nome? Não existe substantivo direto, não existe substantivo indireto. O que eu vou fazer? Como que eu vou saber se vai ter preposição depois de um nome? O que vai acontecer? No nome, no caso do nome, sempre terá preposição. Sempre. No verbo você pode ter, como pode não ter. No caso dos nomes, sempre aparece uma preposição logo depois dele. Por que isso acontece? Porque o que vai surgir aqui nos estudos de regência, o que vai surgir depois do nome? Depois dos adjetivos, depois dos substantivos e depois dos advérbios. Sintaticamente, vai surgir um elemento chamado complemento nominal. E para quem já se lembra, o complemento nominal é sempre iniciado por preposição. Então, na página 26, você tem algumas preposições, alguns nomes e as preposições permitidas por esses nomes. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, ansioso, ansioso para, ansioso por. Ah, professor, mas eu encontrei no meu livro ansiosa pela. Pela é por mais a. Então, essas combinações e essas contrações, o livro de vocês evidentemente não colocou, porque não é necessário, mas você tem que ter na consciência, você tem que ter na cabeça que essas combinações e essas contrações, elas existem e elas vão aparecer. Então, se um determinado nome, por exemplo, hábil, hábil em, pode ser hábil na ou hábil no? Pode, porque na e no é em mais a, em mais o. Se aparecer, por exemplo, curioso de, pode aparecer curioso da ou curioso do? Pode, porque da é de mais a, do é de mais o. Então, essas combinações, essas contrações que a gente realiza nas preposições, tá? Elas podem aparecer depois desses nomes, sim. Então, por exemplo, a gente tem uma lista de adjetivos e uma lista de substantivos. Recomendo que vocês deem uma lida neles. E aí, só que eu tinha mencionado os advérbios, e os advérbios não estão lá na lista. Os advérbios, eles têm algumas particularidades, mas lá embaixo tem assim, no final da página 26, tem bem assim, regência dos advérbios. Advérbios terminados em mente, derivados de adjetivos, seguem em geral a mesma regência dos adjetivos que lhes deram origem. Ou seja, os advérbios terminados em mente, você vai saber, por exemplo, que tem aqui diferentemente dos, né, no caso. Então, você sabe que o diferente é diferente de. É só isso.
você vai saber que os advérbios terminados em mente, eles vão ter a mesma regência, em geral, né, em sua grande maioria, eles vão ter a mesma regência dos adjetivos. Então, você vai procurar numa tabela ou procurar em algum material que você tiver qual preposição eu posso utilizar com este adjetivo. Você vai saber qual preposição você pode usar com esse advérbio. Tá? É a mesma relação. E aí é interessante que vocês percebam que de todos eles, o que vai complicar, eu já falei isso em sala para vocês, tanto ano passado quanto nas videoaulas desse ano, enfim. O que vai complicar as questões de regência nominal, porque regência nominal é uma coisa fácil. O que vai complicar é que muitas vezes a gente vai utilizar, na fala, a gente acostumou a utilizar uma determinada preposição tantas vezes que a gente não vai nunca descobrir que está errado. Então, por isso que é importante ter algumas tabelinhas, ter algumas regrinhas. Lá na página 27, eu tenho umas questões pessoais, tá? Agora você é capaz de... Aí tem 1, 2, 3 pontos. Eu recomendo o seguinte. Antes de vocês responderem e se organizar o conhecimento, voltem lá no texto de regência nominal e regência verbal, voltem no vídeo que eu coloquei nesse canal, ou voltem até mesmo nessa explicação, tanto faz. Assistam de novo e leiam de novo, tá? Caso perdure alguma dúvida, vocês devem entrar em contato comigo. Estou vendo um retorno baixo de dúvidas, tá? De questionamentos. Eu preciso que vocês me questionem essas coisas para eu saber mais ou menos onde está a dificuldade de vocês. Então, preencham isso com muita sabedoria. Caso você tenha respondido mais ou menos ou não em alguma desses blocos, dessas 3 questões, volte ao texto, volte aos vídeos, volte até mesmo na explicação que eu dei aqui sobre regência nominal, assista novamente, relembre das videoaulas online, sei lá, que eu fiz com vocês, e tirem dúvidas, tá? Para que vocês não saiam desse conteúdo com alguma pulga atrás da orelha. Lembrando que regência, pelo menos a verbal, ela está diretamente ligada com transitividade e análise sintática. Então é muito importante que você domine todos esses conteúdos, porque se você sabe transitividade, objeto, localizar um verbo transitivo, enfim, você consegue identificar a regência com muita facilidade, tá? No caso da nominal, qual que é o grande desafio aqui? Conseguir identificar complementos nominais. Esse é o grande desafio, a grande chave da questão da regência nominal. Se você consegue se você consegue identificar os complementos nominais, você consegue com facilidade fazer uma questão de regência nominal, tá bom? E aqui embaixo tá bem assim, ó, junte-se a um colega para completar os esquemas a seguir. Aí tem lá, regência verbal, definição. Quando o verbo é empregado como transitivo direto, ele tem regência. Quando ele é empregado como transitivo indireto, ele tem regência. Como se tivessem 3 pontos aí, tá? Vamos lá. Definição de regência. O que seria regência verbal? Regência verbal é a relação dos verbos com seus complementos. É isso, tá? Resumindo, é a relação dos verbos com seus complementos. Aí as duas últimas, elas são muito óbvias, tá? Quando o verbo é empregado como transitivo direto, ele tem regência direta. Quando o verbo é empregado como transitivo indireto, ele tem regência indireta. É muito simples. Se o verbo está aí no sentido de VTI, portanto ele pede objeto indireto, a sua regência é indireta. Se o verbo é VTD e, portanto, ele pede objeto direto, a sua regência é direta. Aí lá embaixo, continuando, regência nominal. Qual que é a definição de regência nominal? É a relação do substantivo, do adjetivo e do advérbio com seus complementos, tá? Que são os complementos nominais. É isso. Então, no verbo, é a relação dos verbos com seus objetos, que a gente vai chamar de objetos diretos e objetos indiretos. E no nome, que são substantivos, adjetivos ou advérbios, a gente tem a relação desses nomes com seus complementos. Basicamente a mesma coisa, gente. Regência é a mesma coisa, verbal e nominal, só que uma vai lidar com o nome e outra vai lidar com o verbo. Lá embaixo ainda temos a regência dos advérbios. Advérbios terminados em mente, derivados de adjetivos, seguem em geral a mesma regência dos adjetivos que lhes deram origem. Foi o que já tinha falado alguns minutos atrás, tá? Então, se você tem um advérbio terminado em mente, você tem
a mesma regência dos advérbios para os adjetivos. É muito importante, gente, que vocês... Essa é a página 27, a propósito. É muito importante que vocês acompanhem o planejamento que venho postando todo início de semana, porque aquilo ali vai dar um sentido, um norte para vocês, para que vocês acompanhem as atividades de língua portuguesa. Tá? Essas correções eu talvez vou fazer dessa forma mais intimista, na cadeira, com o computador aqui, para ficar mais visual para mim e vocês acompanhando com o livro aí. E os conteúdos explicativos no quadro, tudo mais. Tudo bem? Vocês têm meu e-mail, vocês me têm na plataforma, vocês têm vários contatos para vocês entrarem em contato comigo, para que não fique dúvidas penduradas, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas aí na cabeça de vocês, para que vocês procurem outras formas de resolver. Vocês não precisam disso, que vocês me têm aqui para tentar tirar essas dúvidas. Tá bom? Foi um vídeo sobre essas duas páginas. Espero que tenha dado uma luz aí para algumas pessoas. Para quem não fez, mesmo depois desse vídeo, já está na hora de entrar aí no ritmo, tá? E vejo vocês durante essa semana. Tchau!